Colossenses capítulo 3. Nós vamos começar a ler esse pedacinho aqui. Colossenses era uma igreja que Paulo ensinava, é uma doutrina, e Paulo estava falando sobre a união com Cristo glorificado. Nós vamos orar primeiro. Colossenses era uma igreja que eles precisavam de união. É como nós. Quando eu falo para vocês que vocês têm que estar na igreja, é porque nós precisamos dessa união. Você não sente falta de estar na igreja? Eu sinto falta. Eu fiquei 2 anos sem poder ir na igreja. Mas esses 2 anos que eu não pude ir à igreja, eu não pude porque eu estava cega. Só depois da cirurgia que eu fiquei boa. Amém? Porque Deus me botou cega, permitiu, para quê, Lu? Para que eu conhecesse a graça. Amém? Tem coisas na nossa vida que você passa que você não entende na hora. Mas é Deus trabalhando na tua vida. Não adianta você ficar murmurando, não adianta isso. Diz assim: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor tem uma resposta para mim. Amém, igreja? Porque tem gente que murmura mais do que a véia lá não sei de onde. E Deus não suporta murmuração. Então o que acontece? Você vai ser abençoado agora com essa palavra. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, toma nas tuas mãos essa mensagem, Senhor. Eu não posso explicar o mais profundo, porque não sou eu, é o Espírito Santo que habita em mim. Então, meu Pai, abençoa a tua igreja, prepara os ouvidos, ouça a palavra de Deus, que eles possam praticá-la, não só ouvir, mas praticá-la. Amém? Em nome de Jesus. Então é isso aí, vamos ler. Então, era uma igreja assim, que Paulo já começa dizendo assim, ó, a união com Cristo glorificado. Tem muita gente que não está unindo com Cristo nem glorificado. Ele está glorificado, ele está à destra do Pai. Amém? E nós temos que seguir essa glorificação. Nós temos que seguir isso. Diz assim, ó: acharam, portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com quem? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Portanto, se foste ressuscitado, se nós já estamos ressuscitados com Cristo, nós temos que pensar no alto. Como é pensar no alto, Lu? Como é pensar nas coisas do alto, se nós vivemos na terra? É a sua conduta, é o seu modo de viver diante de Deus e dos homens. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos nós somos cidadãos do infinito. Depois que você aceita Jesus, depois que você passa a andar na graça, você é um cidadão do reino dos céus. Então a sua conduta é importante. Você tem que se livrar da prostituição, você tem que se livrar das coisas dessa terra. Ai, Lu, mas como é que eu faço? O Espírito Santo te guia. Amém? Você fazia antes uma coisa, hoje você não faz mais, é ou não é? Mas se um dia você vier a praticar, você vai pedir perdão a Deus e não praticar mais. Porque nós somos pecadores, remidos. Mas se você permanece andando na graça, você tem muita facilidade de andar na santificação. E é isso que Deus quer, santificação do seu povo. Quem é santo, santifique mais. Mas
Ser santo não quer dizer fanático, tá? Porque tem gente que é um fanatismo danado, não é? Você tem que ser santo dentro da palavra de Deus. Você é uma pessoa que você tem o seu trabalho. Você deseja amar o seu próximo? Você briga lá no seu trabalho? Vai fazer daquele crente que diz, vou pedir 5 minutos a Jesus, vou cair no pau aqui. Você é desses crentes? Porque tem crente assim, né? Ele acaba de descer do morro, larga orando a Deus a noite todinha. Aí chega embaixo, chega em casa, a mulher fala um negócio, ele pá na cara da mulher. Com Bíblia e tudo. Não. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, você não pode. Isso não quer dizer que você seja um escravo, mas você tem que andar de acordo com a palavra. E Paulo diz, vocês foram ressuscitados com ele. Então você tem que andar na graça. É se esforçar para colocar a prioridade a Deus, o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, amém? É o seu relacionamento. Jesus disse, buscai primeiro o reino de e a sua justiça. Quem é a justiça? Ele é a justiça hoje. Ele é a justiça. Então, se faz injustiça com você, você é a justiça de Deus em Cristo. Se estão perseguindo você no seu trabalho, você entrega nas mãos do Senhor. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele era totalmente perseguido. Mas antes ele perseguia os cristãos, depois ele passou a ser perseguido. Então, quando você aceitou Jesus, você é uma nova criatura em Cristo. Então, a gente tem que andar em santificação até Jesus voltar. Porque Jesus está na glória, mas Ele vai voltar. E Ele vai buscar a sua igreja. A igreja somos nós, não é esse pedaço de terra aqui não, nesse templo aqui. Isso aqui tudo vai cair por terra. O que você vai é o seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que ai daqueles que destroem o templo do Espírito Santo. Então o que destrói o templo? Prostituição, adultério, bebedice. Isso a gente tem que evitar. Ai Lu, mas eu não tenho força ainda. Vai orando que Deus vai te dar força. Vai orando. Isso não quer dizer que você não seja salvo. Você é salvo. Mas você precisa santificar a sua vida. Amém? Você é uma nova criatura. Você está no mundo, mas você não volta a praticar as coisas que você praticava no mundo. É isso que Paulo diz aqui. Então aqui, fazei, o versículo 5. Fazei, pois, morrer em vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejos malignos e avareza, que é a idolatria. Amém? Tem pessoas que pensam que idolatria é só a imagem. Você ser uma pessoa idólatra é você botar tudo em primeiro lugar na tua vida. Você é uma pessoa idólatra. Tem gente que fala assim, não, mas não pode adorar a imagem. Sim, não pode. Mas tem outras coisas que você adora. Adora ver novela de segunda a sexta. Não santifica a vida para Cristo. Ai, Lu, mas espera aí. A gente tem que morar. Não. Tudo em exagero é pecado. É ou não é? Minha mãe já dizia, tudo demais é veneno. Então, nós temos que andar na graça e a graça vai nos medindo. Por quê? Porque você é uma pessoa de Deus. Você tem que estar preparado para a hora que dá o piscar do olho, você está pronto. Mesmo você viver no mundo, você vai na sua praia, você vai mas sempre com pensamento em Deus. Amém? Sempre orando a Deus. Quando você estiver sozinho, quando você estiver no seu quarto, lê a Bíblia, você está o quê? Santificando a sua vida. Isso não quer dizer que você não possa ir ao cinema, não possa sair. Não. Você tem que ser nem muito e nem tão pouco. Amém? Porque tem pessoas que é exagerada. Então Paulo está dizendo assim, você tem que ficar longe dessas coisas, impureza, idolatria, por estas coisas que vem a ira de quem? Versículo 6, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto:
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Você sabe o que é obscena? Linguagem obscena? Palavrões. Hoje o pai e a mãe falam palavrão na frente dos filhos. Olha, você escuta isso toda hora. Por quê? A criança fica já achando que aquilo é normal, palavrão. Linguagem obscena. Piadas imorais. Paulo está falando aqui, vocês têm que ficar longe dessas coisas. Isso não quer dizer que se você está no meio de um parente seu lá, aí um parente que gosta de contar piada, deixa ele contar. Mas ele sabe que você não é muito, ele já te respeita, né? Ele diz logo assim, não, fulano é crente, não pode ver. Eu sou mesmo, graças a Deus. Mas pode contar, a mim não atrapalha não. Meu pensamento está em Deus. Amém? Porque tem gente que fala palavrão. O rapaz me falou que ele foi demitido, ele passou no teste, ele passou na entrevista. O primeiro dia que ele foi trabalhar, o patrão dele chegou e falou, você não vai poder trabalhar. Ele falou, por quê? Eu passei no teste e tudo, mas você não pode. Sabe por quê? Porque está lá escrito lá no texto que você fala palavrão toda hora. Aí ele soltou mais de 10 na hora. Mas que é isso? Tá vendo? Viu? Você não pode atender o freguês assim. Como é que você vai atender o freguês com tanto palavrão assim? Diz que ele não falava uma coisa, ele foi demitido, ele perdeu o emprego. Aí, não, mas hoje em dia nem todo mundo, né? Nem todo mundo escuta isso, né? Principalmente você que trabalha com o público, você tem que ter educação, tem que saber falar, né? Então, ele foi demitido, ele perdeu o emprego porque ele falava palavrão diariamente. Então, isso Paulo está dizendo aqui, maledicência. Essas coisas atrapalham a gente, a nossa fé, a nossa santificação. Por isso que há uma diferença entre o cristão e o povo do mundo. Deus diz, há uma diferença entre aqueles que me servem e os que não servem. Tem que haver a diferença, senão vira casa da mãe Joana. Então Paulo está falando para essa igreja, para eles evitarem esse tipo de coisa. E ele diz aqui, continuando. Agora, porém, despojais, o 9. Não mitais um para os outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus, e vos revestiste do novo homem, que refaz para o plano conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Quem criou? Deus. Para que você saiba evitar essas coisas? Me fala uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você está na roda dos escarnecedores, vocês ficam na roda de alguém assim que não é cristão, e eles começam a falar certas coisas, você se sente bem? Sente? Mesmo sendo seus amigos ali, você não sente, né? Mas aí você fica quieto, né? Por quê? Porque você é da graça. Não aceita. Abra a sua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 5, 16. Você tem que ter o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. Você sabe que a carne briga contra o Espírito e o Espírito contra... Gálatas 5, 16. Diz assim, digo, porém, que andai no Espírito, com letra maiúscula, jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre as obras da carne são conhecidas. São o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias. Você sabe o que é glutonarias? É o quê?
É o que? Glutonarias. É comer demais. Comer. Aí a pessoa come muito, aí depois fica sonhando. Ai, sonhei com um anjo. Sonhou nada, a barriga estava cheia de feijão. Entendeu? Então, glutonaria, essas coisas, glutonarias, como eu falei aqui, das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, agora é nós. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também não nos deixamos possuir em vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? É isso, volta lá. Então, Paulo falou certo. Nós temos que prevenir. E quem é que guia nós? Antigamente a gente não sabia o que era o Espírito Santo, não sabia nada, era nada. Mas hoje você não sabe quem é o Espírito Santo? É a pessoa de Jesus Cristo na terra. O Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo na terra. Então você tem que ter muito cuidado. Amém? Em João 14, 27, diz o seguinte: quando você pratica essas coisas, você tem amor, você tem fé, você não deseja mal ao próximo. Então você sente o quê? Paz. Você não tem paz? Mesmo com todos os problemas que você enfrenta, você não tem paz? Eu tenho. Eu durmo pra caramba. Uma paz que eu não tinha antes. Eu não tinha paz antes. Eu tinha Jesus, mas eu não tinha a paz que eu tenho na graça. É diferente. Diz assim, deixo-vos a paz. A minha paz não vos dou como dá não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amais, alegrai-vos, rei do que vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para quando acontecer, vós creais. Amém? E o que está acontecendo não é verdade? Volta lá para Colossenses, não é verdade? A gente está vendo tudo aí, mas você tem o Espírito Santo. Você tem uma coisa que o mundo não tem, você tem o Espírito Santo. E aonde você vai, o Espírito te guia. Verdade. Assim como no Salmo 91, Deus diz assim, dá ordem aos seus anjos para te guardar, você tem o Espírito Santo hoje. Você é da graça, você tem o Espírito Santo. Por isso que a gente não pode ficar só ouvindo coisa ruim. Você tem que ouvir coisas boas também. Porque se você começa a ouvir só coisa ruim, o seu espírito, que é a sua carne, briga com o espírito. Então, a sua carne começa a dizer, meu Deus, não vou sair não, estou com medo de ser assaltado. Meu Deus, não vou sair não, porque eu estou com medo de ser não sei o quê. Você começa a ficar uma pessoa medrosa. Amém? Você tem o Espírito Santo e Deus te guia. Se você tiver de sair, você vai sair, Deus vai te guardar. Agora, você tem que ter o momento certo. Você tem que ter aquela intuição. Não, eu vou porque Deus é comigo. Aí Deus vai. Mas quando você fica, será? Mas não sei não, acho que eu não vou não. Não vou não. Então não vai. Amém? Deus não gosta de pessoas duvidosas. Ele quer que você tenha essa ousadia, essa fé. Eu vou porque o meu Deus é comigo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu vou vencer essa luta. Amém, igreja? Então, Deus dá esse espírito pra gente.
através do Senhor Jesus. Foi Ele que nos fez, foi Ele que fez tudo. A gente só tomou posse. A graça veio para nós de graça. Nós não merecíamos nada. Nada. Mas a graça de Deus é tão grande, então você tem que dar valor a essa graça. A doutrina é uma forma que você dá valor quando você obedece e estuda a doutrina. O irmão ligou para mim e falou que ela não soube explicar para uma pessoa que perguntou a ela, disse para ela: você é da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação? Ela falou: sou. Ah, mas lá não tem batismo, você não tem a salvação. Ó. E ela ligou para mim: pastor, ele soube falar para ela. Eu disse: mas você não viu os estudos? A nossa igreja é Romanos 8, 10, né? É Romanos. Está lá, escreve lá, eu mandei escrever batismo. A nossa igreja não tem batismo das águas. 10, 9. É isso mesmo. Você tem que ler e guardar aquilo. Não, mas a minha igreja, mas nós vivemos na doutrina, nós não vivemos mais nesse evangelho que você está aí, não. Não, como assim? Esse evangelho de batismo era na época de Moisés. Jesus estava na terra. Ele cumpriu. Ele se batizou no Rio Jordão. Eu não preciso mais me batizar, não. Ele já lavou por mim e tudo. Você é lavado pela palavra. Aleluia! Você é lavado pela palavra. Não, mas peraí. Não, mas os discípulos... O que eu falei para vocês? Que a primeira coisa que uma pessoa da lei vai citar para vocês é o quê? Atos, quando diz assim, que o Enúbio batizou o homem, né? Aí ela falou para ele assim: não, mas lá no Novo Testamento, lá na Nova Aliança, em Atos, capítulo 8, está escrito que o Filipe, ele batizou o Enúquio e ele já estava na Nova Aliança. Aí ela não soube responder, ela tinha que dizer sim, eles batizavam ainda. Mas quando Paulo chegou, Paulo pregou a doutrina. Amém? Ainda não existia a doutrina. Quem pregou a doutrina foi Paulo. Ele veio depois. E ele começou a pregar que ele falou: a última família que eu batizei foi a família de Cloé. Né? Ele fala assim: eu não vim para batizar. Paulo pregava a graça. Você prega a graça. Você prega a graça. Diz lá em Romanos 8, versículo 9: se tu confessares com a tua boca e creres no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, você é salvo. Quando Pedro foi na casa do Cornélio, o Espírito Santo desceu sem ninguém estar batizado. O Pedro foi na casa do Cornélio. Cornélio era um homem católico, era um homem que era gentil. Ele foi o primeiro que recebeu a conversão ali, foi ele. Quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo calou a boca de Pedro e o Espírito Santo desceu sobre todo mundo. Todo mundo ficou alegre. Oh, glória a Deus! Começou a glorificar Deus. Precisou dele se batizar? Aí eles pegam esses versículos que são do Atos dos Apóstolos, essas coisas. Aí vem dizer que... Mas Paulo ainda não tinha começado a pregar a doutrina. Hoje nós vivemos a doutrina de Paulo. Eu falei: fala para ela. Se ele quiser saber mesmo, manda ele entrar lá no YouTube, procurar a pregação da pastora Lu, que ele vai ver. Amém, igreja? Vão querer tirar você da graça. Você é desse que vai Maria com as outras? Graças a Deus. Senão eu ia ficar decepcionado com vocês. Graças a Deus. Eu fiquei no sistema, eu era amiga de Bispo Macedo, eu era amiga de fulano, de Beltrano, assim, conversava, falava com ele. Mas o dia que eu aceitei a graça, tchau, até logo. Cada macaco no seu galho. Amém? Teve um bispo lá que ficou me ligando: eu conheci. Eu digo: não, meu irmão, se quiser, vem falar comigo. Amém? Não, vem aqui, porque... Eu digo: não, você vem aqui comigo. Estou na graça. Amém?
A graça é mais alta. Nós não vivemos mais nesse leitinho, não. Nós estamos na comida sólida, feijão, arroz, bife, batata frita e vamos que vamos. É comida para nutrir você. Ninguém faz tua cabeça, não. Sai diabo, sai capeta. Não, aqui é o Espírito Santo. Espírito Santo da graça. Aleluia. Abra sua Bíblia aí, Filipenses, aí pertinho, só voltar as coisas. Filipenses 4:7. Essa é a paz de Deus, meu irmão. Nós somos como uma árvore. Você sabe que uma árvore, o que faz uma árvore? Ela dá muitos frutos, mas quando o ramo está ruim, o que você tem que fazer? Cortar os ramos para ela poder dar frutos. Né? Nasceu outra folha bonita, verde, aí você dá fruto. Assim é o nosso corpo, assim é a nossa fé. Você é da graça, você tem que ter fé. E para quê? Para você receber a bênção aqui da terra e a bênção espiritual. Duas bênçãos você tem aqui, ó, na graça. A bênção aqui da terra para você suprir as suas necessidades. E a bênção espiritual, que é a volta de Jesus. Para você esperar Jesus, você tem que andar em santificação, na qual ninguém verá Deus. Amém? Então, assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa em Cristo. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia! Ele falou isso. O Paulo falou isso. Olhai para mim. Ele era um exemplo. Paulo sofria perseguições dentro da própria igreja. Ele não sofria perseguição de fora. Ele era perseguido dentro da própria igreja, porque ele pregava a graça e tinha uns que queriam voltar a praticar a lei. Então Paulo tinha esses problemas, mas ele era firme. Ele abraçou a graça. Você tem que abraçar a graça. Quando alguém chegar dizendo, não, mas você tem que, se você não for batizado, você não é salvo. Você é salvo porque você crê em Jesus. Não, mas Jesus disse, se não nascer de novo, ele estava na terra ainda. Quando Jesus era Jesus de Nazaré, era uma coisa. Agora ele é Jesus Salvador. Existe uma diferença, amém? Jesus Cristo é Salvador hoje. Ele está sentado à direita, ele venceu tudo. Jesus de Nazaré, ele estava cumprindo, por isso que ele era de Nazaré, ele nasceu em Nazaré. Ele cumpriu tudo que estava na lei de Moisés, na lei de Isaías, mas quando ele ressuscitou e subiu ao céu, ele é Jesus Cristo. Aleluia. Então você é de Cristo, você tem que ter a mente de Cristo. Não é a mente fanática não, tá? Tem pessoas que pensam que santidade é botar uma roupa até lá embaixo. Ficar igual a Maria Mijona. Sou santo. Tem gente que não fala nem com você, sabia? Você falar perto dela. Quer ser mais santo que o próprio Espírito Santo. Então, ser santo é você ser nas suas atitudes. Quando você tem atitude de homem de Deus, de mulher de Deus, você é santa. E quando você ora para uma pessoa e Deus abençoa você pela sua fé. Você chega para uma pessoa doente e fala, Jesus te abençoe, minha irmã. Eu vou orar para a senhora e Deus vai te curar. A senhora crê? Crê. Nossa, você fala assim com a fé, né? Queria ter essa fé. Né? Mas por quê? Porque você é experiente com Deus. Você não fala abobrinha, não. Você fala o que está escrito na palavra dele. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo diz aqui, a paz está sobre você. A paz está sobre aquele que crê na graça do Senhor. Gente, olha, sinceramente, eu sou uma pessoa tão feliz hoje, porque eu tenho a graça.
Eu não conhecia. Eu louvo e agradeço a Deus. E muitos passam por mim e nem falam mais comigo. Mas tem outros que ficam lá no YouTube olhando. Mas não tem coragem de chegar perto. Amém? Você é da graça? Permaneça. Permanece nela. Vamos voltar lá para Colossenses. Então, eu parei onde? Colossenses, não mintais uns para os outros. Versículo 9. Que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem. É isso? No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbara ou cita, escravo, livre, porém Cristo é em tudo e em... Então ele está dizendo aqui, ó, não existe mais barreira social. A igreja tem que ser para todos. Tem igreja porque você tem cor, eles não botam você no altar, não. Tem igreja que faz acepção. Verdade. Só vai na igreja se for aquela igreja assim, igual Faraó, palacete. A presença de Deus está em toda parte. Às vezes você vai numa igrejinha pobre, que não tem nem uma cadeirinha assim, tudo ruim, mas você sente a presença de Deus ali. É, né? Aí você vai no palacete. Deus, ele gosta das coisas humildes. Jesus, quando nasceu, ele nasceu numa manjedoura, junto com um curral de ovelha. Eles esperavam que Jesus viesse assim, apresentasse no palácio, Filho de Deus. Agora sim, quando Jesus viesse, ele veio cheio de glória. Mas quando ele veio cumprir a lei. Amém? Para aqueles que ouviam, diziam, não, ele chegou, ele está na terra. Jesus está agora na glória, com o Pai intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão. Abra a sua Bíblia aí. Em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro. Por que a gente tem que falar isso? Nós vamos ler daqui a pouco. Anota aí. Vamos continuar no Colossenses. Nota aí. Acerta na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. Aí deixa marcadinho aí que você vai voltar nele. Tá? 1 Pedro. Nós vamos continuar aqui no versículo 12 de Colossenses. Para a gente chegar até esse versículo aí que nós vamos falar. Vou anotar já para vocês aí. 1 Pedro capítulo 2, guarda aí. Agora você vai ler Colossenses versículo 12. Diz assim, as virtudes devem ser o quê? Você cultiva a fé? Você cultiva a doutrina? Eu cultivo. Então diz aqui, ó. Revestido, pois, como eleitos. Tá vendo? Eleitos de Deus. Eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afeto, quer dizer, eternas misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-os mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixar-se contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo de quê? Da perfeição. Seja a paz de Cristo um árbitro em vosso coração, ao qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em quê? Em ação, fazei
Em nome de quem? Dando por ele graças a Deus. Amém? Está vendo? Dando por ele graças a Deus. É o que você tem que fazer. Santificar a sua vida. Eu creio que vocês são santos. Sabia que eu creio que vocês são santos? Vocês são santos. Porque você crê na graça e você obedece. Ou você só obedece na igreja? Onde você vai, você é da graça? Não é? Você é o que você é. E é isso que faz a diferença entre vocês. No trabalho, na casa, no marido, na esposa. Então nós temos que santificar, procurar evitar. Eu moro num lugar que é festa em cima de festa. Mas as festas deles não me interessam. Amém? As festas deles não me interessam. Acorda com barulho, carnaval, é isso, aquilo, cada um segue sua vida. Eu fico na minha, entendeu? A Bíblia diz que o piscar de olho vai chegar. Em qualquer momento Jesus vai chegar. Você está pronto? Está mesmo? Amém. Tem que estar pronto. Você não pode ser igual a criancinha tomando leitinho, não. Aqui diz assim, ó, cantai hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Você tem que estar sempre grato a Deus. Você tem, ou seja, obrigado pela graça que tem no meu coração. Obrigado pela doutrina que o Senhor tem me ensinado. Isso você está agradecendo a Deus. Amém? Você está agradecendo. E isso Deus se alegra com você. Continue assim. 1 Pedro, vamos lá, capítulo 2, né? Diz assim, só o primeiro. Os crentes são a casa espirituais edificada em quem? Despojando-vos, pois, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tende a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Amém? É o que você tem que ser hoje. Essa pedra eleita, preciosa. Você não é mais criança, você não bebe mais leite. Você bebe o quê? Comida sólida, feijão e arroz. Amém? As pessoas hoje em dia só bebem leite, já viu? É leitinho pra cá, tem. Mas você não, você é forte. Quando ele fala com você, ele sente a diferença. É, né? Eu vejo isso aí quando eu vou evangelizar. As pessoas ficam, sei lá, sabe, eu acho que eu estou tão desanimada, eu não te quero. Minha irmã, a senhora é cristã? Você é? Ai, meu Deus, parece que o diabo entrou na minha vida que não tem mais jeito. Mas cadê a graça do Senhor? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso no Senhor Jesus. Meu irmão, Jesus está voltando, fica firme. Busca, congrega na tua igreja. Busca a igreja que pega a graça. Que Jesus é contigo. Você dá uma injeção naquela pessoa, ela levanta. Aí diz, essa é minha filha, essa é minha filha. É assim que você tem que ser eleita. Eleito da graça. Sim ou não? Verdade. Amém? E como é que a gente faz, Lu? Evitando certas coisas. Você sabe que domingo eu falei do mosquito fofoqueiro? Foi parar lá nos Estados Unidos. Tá aqui no meu celular. A irmã, eu mostrei até a Aline, né? Eu mostrei a Aline, mostrei o Paulão, né, Paulo? A senhora ligou lá para mim e falou, pastora, mas eu ri tanto a senhora. Mas eu ri tanto a senhora falando do mosquito fofoqueiro. Que é isso, hein? Eu falei, é um programa que tem aqui. Aí eu falei, expliquei a ela. Ela disse, meu Deus, mas é só a senhora mesmo que fazia rir.
cara. Ela tá aí. Tá aqui no meu celular. Ela falou, mas eu adorei. Eu adoro as predicações que a senhora prega. Ela chama pregação predicação. Eu adoro as predicações que a senhora fala. A senhora é engraçada. Aí eu falei, então, eu expliquei a ela o que era um mosquito fofoqueiro. Aí ela disse, você tá certa. Porque se a gente ficar ouvindo só coisa ruim, a gente acaba ficando nervosa. Não é assim? Se eu chegar só a falar coisa ruim, você vai sair daqui assim. Mas não, você é de Deus, você tem mais que vencedor. Você, viu? Peraí, sou forte. Nós somos como atleta, a gente tem que fazer exercício, né? Tem que fazer exercício. Você tem que crescer na graça. Para quando alguém falar, você saber responder. Amém? Seja da graça, estuda a palavra, estuda. Eu até estava pensando aqui, até a Aline me falou uma coisa. Ela disse, pastor, eu tenho um estudo que eu fiz sobre a lei e graça. Eu digo, amém, depois eu vou ler. Ela vai mandar para mim, eu vou ler. Se eu achar que está legal diante do Espírito Santo, eu vou dar para vocês, amém? Amém? Quem é que gosta de estudar a palavra? Aleluia, glória a Deus, parabéns. Então você vai tirar um tempo da sua casa, você vai pegar uma passagem, um livro da Nova Aliança, que é a Romanos, Corinto, você vai escolher um e você vai fazer um estudo daquele livro. Aí você vai estudar assim, você vai ler aquele capítulo, aí você vai pegar uma caneta e um lápis, aí você vai interpretar ali e vai escrever ali o que você... Amém? Aí depois vocês vão trazer para mim estudar para ver se está legal. Se tiver legal, eu vou dar para vocês aí. Amém? Um ajudando o outro, certo? Quem faria isso? Pastor, eu não sei ler nem escrever. Não tem problema não, a senhora fala de boca, grava no áudio. A senhora escuta a palavra, manda alguém ler ali aquele capítulo e você, mas essa palavra diz assim, assim, assim. O Espírito Santo está me ensinando assim, assim. Amém? Mas se você sabe ler e escrever, você vai escrever. Aí depois você vai trazer, pastor, eu estudei esse livro aqui de Romanos. Eu estudei esse capítulo aqui de Corinto. Amém, igreja? Aqui vai virar uma sala de aula da graça e da verdade. O que você falar, o Espírito Santo vai confirmar se você realmente... Mas não tem que ter vergonha não, gente. Você está botando para fora o que você está aprendendo, amém? Amém. Então pega um capítulo aí, um livro e faz o estudo. Depois você vai trazer e eu vou ler. Aí digo, hoje nós vamos ler o livro de fulano, que fulano leu aqui. Amém? Amém. Entendeu ou não? Sim. Amém, glória a Deus. Não precisa ser a semana que vem já, não. Você vai fazendo, quando estiver prontinho você me dá, amém? Precisa correr, não. Você vai ver que você é uma pessoa da graça mesmo. Você prega a graça. E vocês sabem o que está falando. Amém? Fala, eu sou da graça. Paulo falou para o Colossense, afasta dessas coisas, para que a graça de Deus abunde em você. Superabunde. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem gente que pega esse versículo e fala assim, agora que a graça superabunda, então vamos pecar mais. Quanto mais a gente pecar, mais a gente fica mais superabundado na graça. Tem gente que entende assim. Mas a graça, quando você aceitou Jesus, Jesus te perdoa. Agora você vai viver superabundante na graça. Superabundar na graça não é fazer campanha não, tá? Superabundar é você estudar a palavra de Deus. É você estudar a Bíblia. Para você não comer na mão de ninguém. Comer na mão do Espírito Santo, que é Ele que te alimenta. É o Espírito Santo que te guia. Amém, igreja? Amém.
Você vai trabalhar amanhã, vai sair amanhã? Vou, mas o Espírito Santo é comigo. Deus é comigo. Eu vou resolver esse problema amanhã. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E Deus vai te dando a vitória. Quando você passar, você já vai olhar, já ficou para trás aquele problema. Você já se tornou uma pessoa experiente com Deus. Seja uma pessoa nutrida da graça. Amém? Estude. Estude as epístolas, Romanos, Corinto. Se tiver alguma dúvida, vamos estudar. Faz um estudo ali, toma nota. Porque Deus, Ele quer ver você crescer. Quando Jesus aparecer, você está prontinho. Tudo está... Você já viu o relógio mundial? Eu já falei do relógio mundial? Que falta 6 minutos para acabar. Cuidado com o relógio mundial. Mas é mais ou menos ali. Eles estão pegando aquelas profecias de Isaías, de Daniel. E eles estão, pelos cálculos dele, está muito pressa porque é muita tragédia. É, né? Tem gente que pensa assim, nós estamos vivendo Mateus 24. Nós já passamos há muito tempo. Amém? Há muito tempo. Todo mundo sabe disso, que é filho contra filho, pai contra filho. Todo mundo já sabe disso. Nós estamos vivendo as tragédias. Está chegando. Está acumulando a terceira guerra. Aí vai vir por aí. E a gente está aqui, ó. De uma hora para outra tudo acaba. Tudo escurece, mas a glória do Senhor está sobre você. A glória do Senhor está sobre você. Vamos ficar de pé. Fala para a pessoa, a glória do Senhor está sobre você. Você é da graça. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia!